Amigos do programa Direito e Cidadania, estamos de volta para o último bloco. Se você perdeu o primeiro com o Mário, presidente do Sindicato dos Dentistas, e o segundo bloco com o Márcio Barbuí, Márcio vai continuar falando algumas curiosidades do colonismo social. Márcio, no outro bloco nós falamos um pouquinho da causa. E eu acho que é interessante, já entrevistei aqui Clara Monforte, nossa amiga advogada, e ela recentemente escreveu até um livro. Existem algumas curiosidades que o pessoal fica, aquele glamour, aquela coisa. Existem realmente as pessoas que te abordam na rua? Como é que eu faço para aparecer no jornal? Como é que eu faço para ir numa festa? Existe isso ainda? Então, eu comecei o meu colunismo colaborando com a Teresa Bueno Wolff, né, que acho que Santos inteiro conhece, São Paulo inteiro, ela escreveu na Vogue, no jornal A Tribuna durante anos. Então eu iniciei essa parte de colunismo fazendo a parte jovem da coluna dela por 3 anos, informalmente, colaborando com ela, íamos aos eventos e tal. Então, na ocasião da Teresa, as pessoas te abordavam mais pessoalmente, porque não era a era da internet. Hoje a abordagem ela surge pela internet. Então você abre lá, você tem algumas perguntas, algumas curiosidades que as pessoas querem saber, como é que funciona o colunismo social. O colunismo social ele sempre foi muito elitizado, isso há 20 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje é uma coisa mais ampla, mais aberta, até porque aquelas famílias tradicionais do café, hoje surgiram outros profissionais, outras pessoas. Então, para você participar de uma coluna social, você tem que frequentar, obviamente, você tem que estar em algum lugar, e se às vezes uma pessoa que faz um trabalho bacana, profissional bacana, um advogado, seja um médico, às vezes um esportista de renome, que representa a nossa cidade. A nossa cidade ela tem uma característica dos esportes, até por ela ser plana, todo mundo faz alguma atividade esportiva. Então, eu acho que o colunismo social hoje ele é muito mais abrangente. Tá? Agora, é óbvio que existe um crivo. Entendeu? Tem que existir um crivo, senão não seria colunismo social, entendeu? O que eu fiz por merecer, por estar ali? Óbvio que não é pagando, entendeu? Isso não existe. Pelo menos assim, no jornal que eu trabalho, isso não rola. Mas o que a pessoa faz? Às vezes eu recebi recentemente, acho que uma semana atrás, umas 3 abordagens. Minha filha vai casar, como é que eu faço para sair? Teve um aniversário de 15 anos também, que aconteceu no sábado passado. Na sexta me ligaram, vai ser o aniversário da minha filha, uma família conhecida, tradicional do litoral. Como é que eu vou fazer? Eu falei, olha, primeiramente eu tenho que receber um convite, porque eu preciso programar o fotógrafo do jornal, a viatura do jornal e tem uma triagem também, tem incrível, eu recebo uma média de 70 a 150 notícias semanais. Então no sábado eu coloco 15 notícias na diretas, 3 notícias soltas e uma introdução de página. E na segunda-feira eu coloco apenas de 7 a 6 notícias. Então eu preciso fazer um crivo. O que é importante? Eu valorizo mais a conversa de pé de ouvido. Se você me conta uma novidade, uma coisa bacana, que pode ser publicada. Obviamente que eu não vou fazer alguma coisa para prejudicá-lo. Porque hoje você tem excelentes empresas de assessoria de imprensa que trabalham por aí, mas eles acabam mandando a mesma notícia para 10, para 8, para 5, para 3 colunistas. Então ela fica repetitiva, ela fica cacete. Então eu procuro dar preferência à notícia do pé de ouvido. Tá? Lógico que existem assessores de imprensa, normalmente são jornalistas, são pessoas capacitadas, então eu presto atenção, tal, ou às vezes eles procuram modificar a notícia ou determinado evento, eles encaminham uma para um colunista, outra para uma TV, entendeu? Então ela não fica repetitiva. Barbuí, uma outra coisa, já que você puxou nesse assunto, me deu essa liberdade, né? O Barbuí é um amigo aí do nosso querido Malavase. Parte política, claro que as pessoas acham que é só coisa superficial, não é, porque você bem disse, às vezes uma homenagem, uma coisa importante, um esportista. Lógico. Político, que às vezes quer aparecer em época de eleição, tem que saber fazer a triagem, tem que saber lidar com isso também? Tem que saber, porque às vezes você acaba falando mais de um do que outro, então você mexe com o ego das pessoas. Então eu procuro não entrar muito na parte política. E também quando existe assim uma homenagem na Câmara, é alguma pessoa que eu conheço, ou que eu conheço, se eu não conheço pessoalmente, que eu conheço o trabalho dela, eu procuro ir prestigiar, procuro ir. Tá? Mas em épocas de eleições eu procuro não falar de ninguém. Tá? É até uma conduta que a maior parte dos colunistas do jornal A Tribuna até acaba... Até para um problema eleitoral também, isso, né? acaba procedendo desta forma. E também no jornal que eu trabalho, no jornal A Tribuna, existe um caderno de política. E outra coisa, às vezes a pessoa está na mídia aí de forma deselegante, um problema aí criminal. O colunismo tem isso, né? Não aborda esse lado, né? Você procura fazer o social sem entrar nesse mérito. Se a pessoa está com um processo criminal, se tem algum problema na mídia mais assintoso. Também tem isso, né, Barbuí? Primeiro assim, tem que existir um crivo. Não vou, por exemplo, um cara
cometeu um homicídio, alguma coisa, você vai estar lá no jornal, numa festa bebendo e tal. É uma coisa até antagônica, não combina, entendeu? Mas nem sempre nós ficamos sabendo de tudo. Eu não tenho como, por exemplo, eu não estou fazendo uma concessão de um crédito, que eu vou verificar a Serasa do cara, a ficha criminal, não estou alugando um imóvel. Então, na realidade, se ele está numa festa, se ele frequenta, então eu estou divulgando o social. E até porque também tem a concorrência, como você bem falou, às vezes ele vai receber uma homenagem, chegou a informação para você, você teve esse privilégio, você tem que abordar e colocar na tua coluna também. É lógico, a gente sempre procura fazer de uma forma saudável, né? Não vamos, sei lá, né, pegar um cara que está na mídia aí com alguma coisa que seja negativa tal, e está saindo numa coluna social, o fulano de tal, maravilhoso, foi na festa, tal, feliz da vida, então... Tem que ter um bom senso, né? Isso. Barbuí, você tem uma empresa, eu vou ler aqui uma notinha do Barbuí, que diz que você começou, como ele já bem falou, né? Começou trabalhando para outras pessoas, aí foi gostando, foi expandindo seus negócios, e aí você montou a tua empresa, né? Você teve algumas passagens interessantes, antigas, né? Além dessas de sucesso recente, como a festa da Casa do Rei, realizada na antiga Casa do Rei Pelé, Halloween do Concais, e aí foi criando gosto e foi formando, e a coisa foi entrando naturalmente na tua vida. Isso. Eu comecei a trabalhar na Unimes por volta de 92, tá? E o meu primeiro casamento foi realizado no dia 2 de abril de 98. Então, nesse período todo, foram mais de 450 eventos que eu já fiz, entre grandes e pequenos. Essa festa do Concais foi por volta de 4.500 pessoas, foi a primeira festa do Concais. Eu fiz em parceria com o Jaburu, do Chopp Santista, e com o Vitor Martins. Eu fiz a inauguração do prédio de Direito, então o diretor da Faculdade de Direito da Unimas era o Roberto Merrana Camis. Então foi uma festa para 2.000 pessoas, cobrimos todo o pátio, a Rosinha deu carta branca, veio o governador Mário Covas, inaugurei o prédio da Educação Física da Unimes, enfim, de veterinária, e uma série de festas engraçadas, ótimas. Barbuí, ligaram, mas não era para pedir para aparecer na tua coluna. Opa, não tem problema, mas fica à vontade, que a gente dá um jeitinho. Barbuí, obrigado pela participação, sabia que o programa ia ficar curto, viu, sua simpatia. Lógico. Eu que agradeço. É importante que você tenha essa empresa, porque a gente sabe que eventos, as pessoas não entendem, movimenta a economia. Se não tem eventos numa cidade, a gente vai viver do quê? Vai viver de indústria que nós não temos aqui, né, Barbuí? É verdade. A nossa cidade é uma cidade de 26 km², né? Então ela não comporta a indústria. Tem o polo industrial, mas já fica no município de Cubatão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado você, eu é que agradeço. E a você, nosso telespectador, infelizmente o programa acabou. Espero que tenham gostado da entrevista do Mário, né, presidente do Sindicato dos Odontologistas, e o nosso querido Márcio Barbuí, colunista social e empresário. O programa Direito e Cidadania é assim, feito com carinho para você e sem juridiquês. Até a próxima semana.